O Galo tem poucas confirmações, mas muita gente no radar. Agora, você sabe o que o técnico Cuca pediu? Não? Vai saber aqui. Quais são as prioridades do novo treinador do Atlético? A gente vai contar para você daqui a pouquinho. E tem a reapresentação do América, o início da Copa São Paulo e muito mais, com a participação, é claro, de toda a nossa equipe. Presente do dia, 2 ingressos válidos até 28 de fevereiro para qualquer filme em cartaz dos complexos Cinearte, tá? As cortesias são válidas de segunda a segunda, exceto Sala Premiere e Max. Os ganhadores estarão disponíveis no aplicativo, tá bom? Para participar, faça o seu cadastro no aplicativo do Tempo, na aba de promoções e responda qual dos filmes em cartaz é o seu favorito. Conta pra gente, a equipe de promoção vai entrar em contato com você para o envio dos ingressos. Quer participar com a gente? A gente quer muito que você participe, tem pesquisa para você responder e até porque os assuntos todos aqui, tenho certeza que você vai querer opinar. Então você pode mandar sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp 988-100-917, 988-100-917, 31, que nós estamos em Belo Horizonte. E também pelas nossas lives no youtube.com/o tempo, no youtube.com/o tempo esportes. Nós estamos nessas duas lives e você, claro, pode participar com a gente. Comigo no programa hoje, Matheus Liberato. Boa tarde, seja bem-vindo, Matheus. Boa tarde, Dimara. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os espectadores, né, que nos acompanham em mais o Tempo Esportes. Aniversário do Cruzeiro, 104 anos, muita movimentação e fica a expectativa. Dudu, Gabigol, novos reforços, enfim, é um Cruzeiro se reforçando muito bem para o início da temporada. E o aniversariante de ontem veio hoje. Ontem a gente mandou um abraço para ele, né, por aqui e tal, ele estava lá na casa dele assistindo, acompanhando a gente, obviamente, mas hoje ele está aqui presencial. Pedro Abílio, parabéns, meu querido, fazer aniversário no primeiro dia do ano é virar o ciclo duas vezes, né, o ciclo do ano e o ciclo da sua vida mesmo, né? Que seja lindo o seu novo caminho. Muito obrigado, Dilmara. Boa tarde para você, para o Matheus, para todo mundo que está com a gente no Tempo Esportes hoje. Que tenha também um ciclo com um pouco mais de experiência o Atlético, né? Afinal de contas, já são quase 5 anos que essa gestão, esse mesmo grupo empresarial, está trabalhando para cuidar ou cuidando efetivamente do futebol do Galo. E no ano passado a gente viu que o planejamento foi por alguns caminhos tanto quanto tortuosos, né? Eu espero que nessa temporada isso tenha se corrigido. Você falou que a gente vai falar dos pedidos do Cuca, dos especulados no Galo. Eu espero que o Atlético tenha muito cuidado nas contratações para 2025, afinal de contas, 2024 poderia ter sido um pouco mais tranquilo, não fossem os erros de planejamento do Galo. É verdade isso também. Então, vamos lá então começar com o Atlético? Tem enquete para você aí no youtube.com/o tempo, youtube.com/o tempo esportes. A enquete do Atlético hoje é a seguinte: do que o Galo precisa nesta janela de transferências, na sua opinião? Contratações pontuais, ou seja, quem já chega e já chega com uma visão de titularidade ali, ou muitos reforços, a tal da baciada, né? Vem um monte de gente, depois você vai vendo quem fica titular ou quem não fica. O que você acha? Responde lá então, contratações pontuais ou muitos reforços. Quando a gente fala em pontuais, é especificamente para alguns setores que ele precisa. É só isso mesmo? Ou precisa contratar mais e aí melhorar a condição técnica do banco também e tudo mais? Responde lá pra gente. Deixa eu receber o Vinícius Andrade, nosso setorista do Atlético. Olha só, a gente tem novidades, né? Disso não foi falado ainda, desde que o Cuca assumiu, né? Ou assumiu, ele não assumiu, mas foi anunciado como o técnico do Atlético para essa nova temporada. Na verdade, são 2 anos de contrato, né? E a gente espera que realmente seja um contrato em que se dê tempo, né, de fazer um bom trabalho. Acho que o atleta também espera isso, o Cuca espera e tudo mais. Mas o treinador tem se reunido, obviamente, com a diretoria do Atlético, com a SAF do Atlético, para definir aí o que realmente ele quer, o que ele precisa, e até o tema da nossa pesquisa hoje. Que será que o técnico Cuca quer?
Você vai saber agora. Seja bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado. Um abraço de Mara, Matheus, Pedro. Parabéns, viu, Pedrão? Felicidades. Ah, que presente, Pedro. Ali na redação. Presente é a nossa companhia, né? Camarada faz aniversário dia 1º de janeiro. Tem que ser muito especial, né? Pra nascer. Muito obrigado. Diferenciado. É diferenciado. O Pedro é diferenciado. Um abraço para toda a audiência. Bom, vamos lá, Edmar. Muitos nomes sendo especulados e chegamos a algumas informações e a gente teve a oportunidade de checar hoje com fontes de que o Cuca se reuniu com a diretoria e fez alguns pedidos, tá? E vamos falar aqui então em relação à quantidade de reforços e para quais posições. Então, nesta reunião, apuração até com você, de que o Cuca pediu, né? De que são esses os 4 reforços pedidos pelo Cuca. Quem já trabalhou com o Cuca, quem tem noção, né, do trabalho do Cuca, sabe que normalmente o Cuca passa 3 nomes, né, de que podem ser, né, porque para poder facilitar, opções, tipo assim, vamos lá, ele pediu o lateral que seja direito, 3 opções. Por quê? Para facilitar a negociação. Né? Porque você vai lá atrás de um lateral direito que é muito caro, você vai lá atrás do outro que ele falou, o outro está fora do país, eles não querem liberar. Né? Então ele dá 3 opções mais ou menos no estilo de trabalho dele. Como a gente conhece o estilo de trabalho dele, sabe que ele meio que trabalha mais com alas, né? Com jogadores que têm essa característica, porque o time vai muito mais à frente, o time do Cuca é muito veloz, né? Então é um time que tem uma outra pegada, tem uma pegada muito forte no meio campo, isso é óbvio, né? Até para que você tenha essa qualidade da recomposição defensiva, então você precisa ter uma pegada de meio campo muito forte, mas se você for raciocinar, ele não pediu jogador de meio campo de imediato, pelo menos na lista imediata não. Por quê? Ele deve estar satisfeito com o que ele tem ali atuando pelo meio e que preenche essas características que o Cuca tem como time. É aquela velha história que eu acho que vale muito. Para mim, bom treinador é aquele que chega, olha para os caras que ele tem e fala assim, não fala assim, não, eu vou pegar esses caras e vou colocar eles no meu esquema. Para mim não é isso. Né? Para mim, treinador que tem que trabalhar dentro daquilo que é possível naquele momento. Então, você já tá, só terminar aqui, você já está numa situação em que falta pouco tempo. Né? Você tem uma viagem aí dia 15 já para a pré-temporada. Se você não começar a pré-temporada com o grupo completo, a primeira coisa que você vai ouvir na reta final é o seguinte, eu fiz a pré-temporada muito mal, eu não estava bem na pré-temporada. Então, você tem que começar com a galera. Então, vamos lá, de imediato, com prioridade para atacantes. Então, os primeiros anúncios podem ser aí de atacantes, que a gente imagina que sejam velozes, porque se não for veloz, não serve, porque de outro jeito o atleta já tem. Né? Então, não é isso. E para que ele tenha mesmo essa condição de trabalho imediato. O lateral, a gente sabe da necessidade. O zagueiro, obviamente, é uma necessidade também, mas ele não pede, então, inicialmente, jogadores de meio campo. É mais ou menos isso que você pensava, Pedro? Sim, principalmente. Eu imagino de que essa urgência, ela não seja tão de agora, inclusive. Sim. O Galo passou a ter um jogo mais por dentro, passou a ter um jogo mais lento e mais dependente da bola direta. Vinícius, Pedro e Matheus, os jogadores que estão sendo especulados aí no Atlético. O Atlético adotou uma postura que é a seguinte, não falamos sobre especulações. Alguns, obviamente, já deixaram de ser especulações e estão mesmo nas negociações do Atlético. Mas até agora, os jogadores que apareceram em nomes que foram falados pelo Atlético, tá aí o Carlos Rotondi, do Cruz Azul do México. Qual que é a situação dele, vocês sabem? Sim, o Atlético de fato procurou, tinha sim um interesse, mas a informação que a gente tem é que ele quer permanecer no México por mais uma temporada. Então a negociação não avançou. Ele é um jogador de lado de campo, atua aberto pelo lado esquerdo. Que seria aí também um encaixe nessa situação. O Soteldo dos Santos é o seguinte, é o jogador que talvez tenha sido aí o pedido específico do Cuca. A questão do Soteldo é o próprio Santos, né? E o seu treinador, que quer... Na verdade, gente, o Santos está voltando da Série A. Ele também não vai entregar todo mundo e falar assim, gente, foi legal, tchau e tal. Né? Não é isso. Ele também quer jogadores. E passa a ser, até pela característica, um jogador muito caro também.
E a gente sabe que mesmo quando o Rafa Menin falou pra gente, o investimento será o mesmo do ano passado, também é um jogador caro, mas é uma das possibilidades reais aí do Atlético. A gente não sabe que tipo de negociação que está acontecendo. Só para encerrar essa primeira tela, o Bruno Henrique do Flamengo, a gente conversou também com o Atlético, é meio fake a história, segundo o Atlético não teve proposta, mas foi um jogador falado pelo Atlético. Desses aqui, rapidamente, quem que vocês gostariam de ver no Atlético? Eu gostaria muito de ver o Soteldo, acho que é um jogador diferenciado, 27 anos, acho que o investimento é pesado, né? Muito alto. Casa de 30 milhões é o que o Santos pediu para o Grêmio, pelo menos, por 50% dos direitos econômicos, o que acabou emperrando a negociação e ele volta para o Santos sem ser jogador em definitivo do Grêmio. Mas é um jogador que, apesar de não parecer, pode fazer funções de campo parecidas com as do Paulinho. Parecidas. Porque é um jogador que atua muito bem pela lateral, tem velocidade, tem bons passes e tem finalização. Então pode ser de repente um fazedor de gols ali ao lado do Hulk. Vejo que existem possibilidades de construção com ele no ataque e é uma característica diferente das que o Atlético teve no último ano, né? Acho que faltou muitas vezes o Atlético jogador mais eficiente no 1 contra 1. Até porque o Paulinho também estava machucado, né? 6 meses machucado, sei lá quantos meses, é muita coisa, né, gente? E você, Matheus, desses aí, que jogador ou quais você gostaria de ver no Atlético, desses 3? Eu também gosto muito do Soteldo, viu, Dimar? O Soteldo já trabalhou com o Cuca no Santos, os dois chegaram juntos na final da Libertadores de 2020, no auge do Soteldo, né? O Soteldo jogando muita bola, e é o que o Pedro disse, ele não tem características propriamente ditas semelhantes às do Paulinho, mas é um jogador que se assemelha de certa forma, até pela velocidade, por cair pelo lado do campo, por jogar um pouco mais centralizado, por ter boa finalização, ter um bom passe. É um jogador que do meio para frente pode exercer diferentes funções. Então o Soteldo seria interessante justamente por essas características um pouco próximas às do Paulinho. Paulinho fisicamente é melhor que o Soteldo, né? Mas o Soteldo tecnicamente ele também se destaca do meio para frente e também por ter trabalhado com o Cuca. Vejo o Bruno Henrique também com bons olhos, porque esse jogador mais vertical, é esse jogador que encaixa muito bem no estilo do Cuca. Esse cara do 1 contra 1, da velocidade, de buscar a linha de fundo, de buscar o cruzamento, também é um bom finalizador. Enfim, tanto o Soteldo quanto o Bruno Henrique são dois jogadores que encaixariam muito bem no Atlético, sobretudo no estilo do Cuca. Dois caros, vamos para a próxima tela aí, outros jogadores que estão sendo especulados no Atlético para que a gente possa ter, então, vamos ver o que a gente quer. O Merentiel do Boca, esse jogador ele foi falado já em novembro do ano passado, né, Vinícius? Esse Merentiel, ele já esteve no Palmeiras, atuou a temporada rápida, no Boca. Assim, de fato eu não consegui checar, não se procede, né, se o Atlético... na verdade o Atlético não está confirmando nada, né, gente? Vamos ser sinceros, mas não me parece que tenha mesmo uma negociação por ele, são nomes que foram falados. O Valência do Internacional, o Ener Valência, é um jogador sim, que houve uma consulta por ele, e que também acabou não resolvendo muito a situação dele com o Internacional, né, Vini? Muita gente falou nele, não foi para lugar nenhum. Muita gente falou, por enquanto continua lá no Inter, mais experiente também, o Inter não vai liberar por qualquer preço. Esse La Vega também, o Joaquim La Vega do River Plate do Uruguai, houve sim consulta do Atlético por ele, né? Um jogador mais jovem, né? Que também é uma... Na questão, quando a gente fala mais jovem, a gente está falando jogadores com potencial de venda, né? Porque uma SAF e tudo mais, quando você tem esse trabalho, normalmente você tem que ter jogadores que têm um potencial de venda e quanto mais novos, melhor. Você acertou com o Fluminense, né? Ele é 2005 lá. Muito novo. 19 anos. O Fluminense anunciou lá, Vega. Já anunciou? Sim. Então, tchau. Você não é mais não, tá? Mas teve aí nas especulações e o Atlético chegou a fazer proposta, mas tinha muita gente interessada nele. Algum desses aqui vocês acham que vale a pena? Dimar, eu gostei muito do que eu vi do Ener Valência no Internacional. Muita gente criticou o início, né? E tem alguns gols perdidos que são marcantes.
mas é um atacante diferente. Só que, em termos de preço, eu fico um pouco receoso, um pouco preocupado. Sim. Mas ao mesmo tempo não tem muito por onde fugir. O Atlético vai precisar de ter uma alternativa aí enquanto centroavante, porque a não ser que o Hulk vá ser o centroavante e o Davidson o reserva, não sei. Mas eu acho que vai precisar, só não sei se está disposto a gastar tanto, porque são dois jogadores caros, né? O Merentiel titular do Boca Juniors e o Valência titular incontestável, né? Do Internacional. Tecnicamente incontestável até na sua seleção como jogador do Internacional, ainda que mais experiente. Porque acho que o Internacional está com alguma questão financeira, né? Sim. É por isso que talvez alguns jogadores podem deixar o Internacional nesse sentido. Matheus, para você, desses 3 que a gente colocou nessa tela. O Valência é jogador de Copa do Mundo, né? Jogador que esteve na última Copa do Mundo, inclusive fazendo gols na fase de grupo, sendo decisivo para a sua seleção. É um jogador de lado de campo que se assemelha muito às características que a gente já vinha destacando aqui, de Bruno Henrique, de Soteldo. Bom finalizador também, seria uma excelente opção. O Merentiel é aquele tipo de jogador polivalente. Ele pode fazer o lado do campo, pode ser uma opção também dentro da grande área. No Boca ele vinha atuando dessa forma. Enfim, também é uma excelente opção. Entre os dois, talvez a custo-benefício o Merentiel, e talvez até em termos de encaixe, né? Até porque o Merentiel, além de ser esse jogador de lado, pode também fazer a função de centroavante, então ele pode ser mais útil em termos de polivalência. Vamos para a próxima tela, então. Vamos ver quem está aí. Outros jogadores que foram especulados no Atlético, tá aí, ó. O Preciado do Sparta Praga, realmente existe o interesse do Atlético nele, tá? Consultas foram feitas. E aí eu vou dizer uma coisa, eu até comentava com o Vinícius um pouco antes, né? A gente tem que entender também se esses 18 milhões aí, né, que o Atlético vai receber em função da venda do Paulinho, né? Como é que isso vai ser aplicado no futebol, porque segundo o Rubens Menin, tudo vai ser reinvestido no futebol. Agora, o futebol, ele engloba muita coisa, não é só compra de jogadores e investimento em jogadores, mas é também na folha salarial, naquilo tudo que envolve o departamento de futebol. Então, assim, eu não tenho essa resposta se é especificamente na contratação ou se vai envolver todo o futebol, porque apesar de caro, estar fora do país e tudo mais, é sim um jogador que interessa ao Atlético, Preciado. Jogador de seleção do Equador. Do Equador, da seleção do Equador. O Gaston Martirena, do Racing, da Argentina, é outro também que apareceu aí nas especulações. E pulando aqui para o Léo Godoy, do Atlético Paranaense, por que a gente está falando nele? É sim um jogador que também recebeu proposta do Atlético, né? Deixou de ser especulação, mas está aí. Se foi proposta, se foi consulta, não sei, mas ele esteve aí nessa história do Atlético, né? Tá no radar, né? A palavra que a gente tem mais da moda, aqui, né? Tá no radar. É que ninguém fala pra gente que esse radar tá indo pra onde, né? Que lado que ele tá apontando, porque o resto... E o Luizão... O Léo Godoy, Edmar, rapidinho, ele tem contrato com o Atlético Paranaense até 2027, mas não deve permanecer. Com a queda do Atlético Paranaense, ele tem sido especulado em muitos clubes também da Argentina. Ele trabalhou com o Cuca... Sim. No ano de 2024, na rápida passagem do Cuca pelo Furacão, e ele chegou ao Atlético Paranaense por 19 milhões de reais. Foi um investimento alto do Atlético Paranaense, o maior da equipe nesta última temporada. Chegou com muita pompa, não vingou. Ele atuou em 42 jogos, 32 como titular, 1 gol, 4 assistências. Participou da campanha do rebaixamento no ano do centenário do Clube Atlético Paranaense. O Luizão do West Ham, da Inglaterra, também é outro que apareceu, né, aí nessa questão de busca pela zaga. Só para deixar claro para o pessoal, por que tem muito jogador do Atlético Paranaense aparecendo aí na questão do Atlético? Exatamente pelo que o Vinícius falou. Houve uma queda para a Série B, vai haver uma reformulação, e você tem muitos jogadores lá que estão... o Atlético Paranaense vai fazer uma reformulação também financeira, né, que é um time mais barato,
né? Porque, óbvio, a gente teve com o Marcos Salum aqui explicando a questão financeira, né, das equipes que caem para a Série B, e olha, gente, é muito complicado você fazer futebol, né, com as cifras que aparecem, porque futebol é muito caro. Então, por isso que muitos jogadores do Atlético Paranaense estão aparecendo, não só nas possibilidades do Atlético, mas de outros clubes também. Pedro, sobre o Luizão, eu tive a oportunidade de apurar com algumas fontes. Interessa sim o Atlético, recebeu uma consulta, a negociação ela não avançou, o Atlético tinha consultado, o West Ham até topa negociar o Luizão por empréstimo, porque ele ainda não integrou a equipe profissional do West Ham, ele pertence ao time sub-20, ele tem 21 anos, é um zagueiro que saiu jovem do São Paulo, mas para mim não se encaixa nesse perfil de trazer um zagueiro para chegar e jogar. Que é o que a gente acabou descobrindo hoje, né? A gente acabou descobrindo hoje que esses 4 pedidos aí do Cuca jogadores com potencial de titularidade, ou seja, que cheguem para que o Cuca possa olhar e falar assim, não, esse cara pode entrar. E o Luizão ele foi consultado antes da chegada do Cuca, então depois que o Cuca foi anunciado, com certeza o nome dele foi passado para o treinador e aí vai ficar aí para o Cuca analisar se vale a pena ou não investir. Então vamos lá, Preciado e Godoy parecem ser jogadores mais palpáveis aí no que diz respeito a possibilidades de Atlético, Pedro. Afinal de contas, o Atlético tem o Saravia, né? Depois da saída oficial do Mariano, o Atlético não tem uma alternativa para a lateral direita. Isso. Precisou muito de improviso nos últimos anos nas laterais, né? Aliás, quem não precisa, né? É a posição mais deficitária no mercado do futebol atualmente, principalmente aqui no Brasil. Gosto do Léo Godoy, do Martirena eu acho que muito se falou por causa da final da Sul-Americana, né, na boa atuação que ele teve contra o Cruzeiro e a boa campanha dele no título do Racing no torneio continental. Mas Preciado é um jogador muito conhecido, só que é difícil acompanhar com regularidade. Eu não assisto o Tchecão. Eu também eu não tô ligado no Tchecão. O Tchecão passa em algum lugar? Deve passar. Deve passar o Tchecão em algum lugar. Se souber, manda aí mensagem pra gente lá da República Tcheca. Da República Tcheca? Eu tô vendo. Eu acho que é o Sparta Praga. É Sparta, né? O Sparta. Lá é o Slavia Praga, Sparta Praga. Perguntar pro Leandro Colombo pra quem ele torce lá. Aí, no caso, é o Espanta Praga, né? Deve ser. É porque o Leandro Colombo e o Vinícius, eles ficam disputando quem torce por quem em vários países, né? É coisa do Colombo. Em cada país. Amanhã ele volta, né? Pra vocês perguntar pra ele. Amanhã ele tá de volta. Mas eles têm essa situação. Alonso... Zagueiros? Fux, Alonso Fux, Lianco. Batalha. Batalha, zagueiro, zagueiro volante, eis a questão. Pois tá valendo essa elenco. pergunta, hein? A gente tá falando aí dos volantes do Cuca, como eles trabalham e tudo. O Batalha, ele tem como característica a pegada, né? Encaixa. Ele tem como... Eu não sei, mas eu acho que talvez... ele pode não ter pedido ninguém aí, porque o seu Batalha pode voltar pro meio campo também. O que vocês acham? Eu voltaria o Batalha pra volância. Eu também votaria. Eu acho que pelo perfil do Cuca, o Batalha volta para ser volante. Também acho. Então vocês têm a mesma percepção, ontem, né? Eu até cheguei a falar ontem sobre essa questão. Pelo estilo do Cuca, o Cuca gosta de um volante mais pegador e o Batalha também tem essa facilidade na saída de bola. O Batalha não é só marcação, ele tem um bom passe, tem uma boa distribuição, esse jogo inicial, né? Esse elo da defesa ao ataque. E pensando que a zaga do Atlético hoje tem Bruno Fux e Alonso. Alonso já trabalhou com o próprio Cuca, foi campeão brasileiro em 21. E o Bruno Fux talvez seja o principal zagueiro a nível atual no time do Atlético. Então, né, acredito que o Batalha deve ser utilizado sim como volante, Bruno Fux e Alonso sendo os zagueiros. Agora, sobre o Martirena, o Pedro até citou, né, a final da Copa Sul-Americana Cruzeiro e Racing. É um lateral interessante, é um lateral com características ofensivas, que chega bem à linha de fundo, que pode jogar até como um ala, né, como um meia ali, um jogador que numa linha de 4, numa segunda linha, ele pode contribuir bem. Enfim, e o Atlético hoje tem essa lacuna lá na lateral direita com a saída do Mariano. Tem o Saravia como opção, o Saravia é um jogador mais defensivo, com o Milito foi utilizado até como um zagueiro, como um terceiro zagueiro aberto pela direita,
Martirena poderia ser uma opção. Jogador interessante pelo lado do campo. Aqui pelo youtube.com/o tempo, o Gustavo Henrique está dizendo que ele acha mesmo que tem que vir mais um zagueiro, porque ele tem a mesma opinião que a gente. O Batalha tem que voltar a ser volante. Interessante isso, né? O Wesley, ele falou que viu o campeonato tcheco. Wesley. Ele pensa que ele me mandar um pega, mas resumo a pra minha gente. não me pega, são anos de... Como né? é que é? Ele pensou que me pega aqui, não pega, porque são era anos de pegadinha? história, Menino, É. só descontar, Wesley. Ih, filho, são mais de 20 anos lendo isso aqui. Vai ser complicado, mas um abraço pra você. Vai ser a pegadinha Valeu atualizada entrar na de 25. brincadeira também. É muito legal, né, quando eles entram na brincadeira também, eu acho muito Quando a bacana. gente não cai, né? Quando a gente não cai, Quando mas a gente não vira você meme, caiu né? já, né? Já. Você caiu já? Eu já virei Já, meme. você caiu, Matheus? Quase. Quase que caí. quase caiu, é ótimo. É. O Ricardo Barra tá falando assim, o Atlético precisa de lateral direito e de atacante só. Ele só precisa disso. O Cuca pediu prioridade aí na questão dos atacantes, né? Tem uma E a questão, lateral, Mara? né? Quer ver, o Marcelo Horta tá falando para dar uma olhada, né, no futebol africano, que tem bons atacantes jogando na França vindos da África. Aí tem uma questão de naturalização também, tem uma questão, né, de chegada de imigrantes, né, e por isso que muitos deles atuam por lá. É verdade, né, se olha pouco aqui do Brasil para o mercado africano, né? Pois é. É aquela questão, né? O mercado africano, talvez a nível brasileiro, não tem essa observação mais efetiva, mas a nível europeu tem, né? Até porque, interessante. justamente Mas por conta da Europa, a proximidade de Exatamente. países. E o Léo mandou uma mensagem aqui, ó. Tá falando do Bernabé, com a grana do Paulinho, se poderia existir esse interesse por parte do Atlético. Bernabé, jogador do Internacional, né? Emprestado pelo Celtic. Poderia ser uma alternativa. Bernabé Né, esquerda. Aí tá lateral esquerdo. A esquerda Até não ia falar sobre seria. isso, porque pra Fala. lateral esquerda, o Cuca não pediu ninguém, pelo menos Ele falou imediato. lateral, né? Mas gente que acha que é direita, né? Mas porque o Atlético tem o Arana, titular absoluto, e o Rubens. Só que todo início de temporada existe aquela discussão. E aí, será que o Rubens vai ser aproveitado na lateral ou no meio campo? O Atlético já definiu que o Rubens é lateral. Mas o Rubens já disse algumas vezes que ele prefere atuar no meio de campo. Então vamos ver como é que vai ser essa conversa do Rubens com o Cuca. Verdade. Porque se o Rubens Verdade. fala assim, professor, tudo bem, eu vou jogar onde você pedir, mas a minha preferência é o meio de campo. Abre um espaço para a lateral esquerda. Aí E, seria ó, mais uma lacuna. Aí, se valer um conselho pro Rubens, tá nessa hora. O Cuca é um treinador que ouve muito. Se ele quer realmente disputar posição no meio-campo, né? Eu acho que essa é a hora. Se você não tá satisfeito pela sua idade, pela forma como você, né, vem atuando, se você acha realmente que tá com seu futebol prejudicado pelo setor ali, e é onde você se sente mais, né, à vontade e tudo mais, é a hora. Porque o Cuca é um treinador que ele observa isso e conversa muito. A gente tem mais uma tela, né? Ô, Dilmara, lembrando que o Cuca, quando saiu em 2021 e voltou em 22, o Keno revelou numa entrevista que o Arana estava morando na casa que o Cuca morava. Então, se o Cuca quiser a casa de volta, tem que negociar o Arana. faz sentido. Olha, eu não... Ou morar com ele, Olha, pai. gente, Ou morar eu não vou com ele. nem Morar junto. responder nesse morar momento junto, a Pedro Abílio, inspiradíssimo hoje, né? Arranja outra casa pro Cuca, gente. Melhor, eu Ele acho. chegou a morar até na cidade do Galo, né, o Cuca? Durante um período, sim. O Cuca é aquele cara que ele se dedica mesmo, né? Ele fica lá, eu conheci um outro assim também, que é o Vanderlei Luxemburgo, também ficava, se deixasse, ele morava na toca. Tem mais uma tela? Tem, não tem? De atacantes? Não, acho que agora é do meio campo. A do meio campo, Dois então vamos lá. Ah, sim. Aí, ó, o moço. Coelho. Aí, ó, mais Atlético Paranaense, Fernandinho, Atlético Paranaense, são dois nomes, sim, que aparecem de forma forte. Também por quê? Pelo mesmo problema da questão da Série B e também porque o Cuca foi treinador do Atlético Paranaense, né? E eu assim, deve conversar, deve ter alguma ideia ali do que pode acontecer realmente. Né? O Coelho até apareceu aí, mas o Coelho também pode jogar como um ponta, né? Pode jogar aberto pela esquerda. Ele é um jogador que joga do meio pra frente. E apareceu muito bem no Bragantino, é um jogador também interessante, teve uma passagem interessante pelo Atlético Paranaense, apesar do desfecho muito negativo da equipe sendo rebaixada.
mas é outro também que está no radar. E o Fernandinho, super experiente, é ídolo do Atlético Paranaense, mas também está nesse impasse, se fica ou não, já caminhando para a reta final de carreira. Mas aí o que pesa é a questão física, né? Será que vale a pena investir no Fernandinho? É um jogador com qualidade indiscutível. É porque ele não foi aquilo que se esperava, na verdade, né? Eu acho que a passagem dele foi muito. até boa. Jogou. Você acha? Acho. A reta final agora, Pela idade, então, que o não problema foi, boa, foi a responsabilidade do tática, time a mesmo. qualidade de jogo jogado em cima dele, né? É. E o Fernandinho carrega com ele a experiência, né? A experiência de futebol europeu, é um jogador polivalente também, apesar da idade. Tem essa questão dele ser um primeiro volante, de jogar um pouquinho mais avançado também, de fazer a função de um zagueiro. E o Coelho, o Vini até destacou, jogador que pode fazer a função de um ponta. Inclusive, me recordo, né, de uma boa partida do Coelho contra o próprio Atlético neste ano. O Atlético jogando lá na Arena da Baixada. Se eu não me engano, 19ª rodada, jogo adiado. O Coelho, inclusive, marcou o gol da vitória do Atlético Paranaense diante do Galo, jogando nessa função. Jogador de muita velocidade, aberto pelo lado esquerdo. Polivalente, pode ser uma opção também interessante para o Atlético. Eu pensaria em Batalha, Otávio, Alan Franco, Fausto Vera, Zarate, Gustavo Scarpa, e não em reforçar o meio campo. Já que o Atlético Paranaense... Então você tá na linha do Cuca, Já porque que ele não pediu reforço Pois é. no meio campo. Já que o Atlético Paranaense tá com essa bola toda, se eu fosse bilionário, eu ia comprar o teto retrátil lá da Arena da Baixada. E não... Pra trazer pra Arena MRV. Mas agora... É verdade, Aí quê? o Vini não vai passar mais aqueles pra apelos. Só não tomar chuva lá no... Ah, beleza. E Essa às que vezes a ficar com cobertura dó. da arena, ela é extensa. Meu filho, aquele dia que choveu pra caramba, molhou até o vidro da nossa cabine, né? Aquela chuva ali, até com teto retrátil, não ia aguentar, não. Eu acho que não. Então, vamos lá para o nosso... Agora é ataque, né? Não, o ataque já foi. O ataque já foi, agora não tem mais nada? Acabou? Acabou. Acabou, então. É isso aí. Sobre as especulações? As especulações, sim. Então é o seguinte, ó. O Reginaldo Ramos está falando aqui que parece que o Inter comprou o Bernabé. Isso. Né? Isso. Comprou em definitivo. Então ele está querendo dizer aqui. Ele está querendo dizer aqui que seria um cara difícil de negociar. Mas é o que a gente está falando, que o Inter está passando por algumas situações financeiras. Só queria né? naturalizar ele. Ele na seleção. O pessoal estava achando. Aconteceu essa naturalização. Olha só, o Mário está dizendo assim que o Atlético precisa mesmo colocar a mão no bolso, né? Porque só está querendo jogador de graça. A questão é a seguinte, gente, para negociar por um bom preço, precisa negociar há muito tempo. O Atlético tem esse tempo? Não tem. Essa é a questão. Não tem. E para contratar atacante, para chegar e jogar, tem que colocar a mão no bolso mesmo. Não tem outra forma. O Palmeiras chegou aqui e não colocou a mão no bolso para tirar o Paulinho? Colocou. Se você quiser um atacante de alto nível, não tem outro caminho. Falei dos meio-campistas aqui, ainda esqueci do Patrick e do Menino, né? Os novos contratados. Mas você acha mesmo que Patrick e Menino, eles chegam mais para uma recomposição de grupo, não? Pois é. Olhando assim, o Atlético do jeito que a gente vê. Sim, não seriam titulares do meu Atlético Menino ideal. Poderia brigar, hoje. Você não acha, não? Acho que brigaria. Com quem? De repente. Com relação ao que você acha aí que o Atlético tem que fazer nessa questão dos reforços, vamos passar já para vocês o resultado. Daqui a pouquinho a gente tem o Cruzeiro ao vivo lá da missa. O Fred Teixeira está por lá e ele vai entrar para dar os detalhes aí. Pedro Lourenço vai estar nessa missa. A gente sabe que entrevista de Pedro Lourenço é sempre uma entrevista interessante. Pedro Lourenço sempre fala muitas coisas, né? Então teremos sim o Cruzeiro daqui a pouco com muitas novidades. O Bruno aqui do Xangri-Lá está dizendo assim, sobre o Atlético, quem vai contratar foi o mesmo que contratou na última janela, né? Mas e aí também falando em relação ao dono da SAF. Sim, mas até que na última janela o Atlético mexeu pouco, né? Ou nada, né? Em relação ao elenco, eram contratações mais pontuais. Não teve nada assim, né? Fora do normal. Então, não acredito que deva ser, ou deva ter aí
uma incidência maior sobre esse time. Ô Vini, conta pra gente aí quais são os passos do Atlético, então, a representação dia 9, né? Isso, dia 9. Aí você Aí até com perguntou. Cuca, companhia, Menino, Patrick. O Cuca já foi anunciado, mas ainda não foi apresentado. Não que ele precise de apresentação, mas toda contratação tem lá aquele protocolo. Então o Atlético ainda está definindo como que vai ser essa apresentação oficial do Cuca, mas o elenco se apresenta no dia 9 de janeiro. No dia 15 tem já a viagem para os Estados Unidos, então até o dia 15 o Atlético inicia a pré-temporada na Cidade do Galo. A expectativa do torcedor e o desejo do Cuca, da diretoria, é que nesta apresentação já tivessem os reforços. Sim. Mas por enquanto apenas o Gabriel Menino e o Patrick Silva. E então o Atlético viajando para os Estados Unidos no dia 15 para aquele torneio amistoso. No dia 18 já tem o clássico. Aí Atlético e Cruzeiro. Pode ser amistoso, pode ser o que for, mas sempre é carregado de muita pressão um jogo como esse. Depois o Atlético ainda completa este torneio amistoso também contra o Orlando City, o jogo contra o Orlando no dia 25 de janeiro. Nesse meio tempo, o Campeonato Mineiro já vai ter começado. Então o Atlético estreia no Mineiro no dia 19 contra o Aimorés e jogará as 3 primeiras rodadas com a equipe sub-20, já que o Atlético também começa na Copinha amanhã. A Copinha no Atlético será comandado pelo Leonardo Silva e o técnico do Sub-20, o Guilherme Dalladea, comandará o time no Campeonato Mineiro. O Johnny está dizendo aqui, pelo youtube.com/o tempo, o Coelho não vem, apenas é especulação, ele não acha que viria, acha que ele tem o nível de Palácios. Quanto ao Fernandinho, ele falou, o Atlético virou asilo, é nível de Série B, me ajudem aí, senhores. Não somos nós não, viu, gente? Às vezes não tem dinheiro, a gente não contrata, tá? A gente não faz lista. Isso aí a gente está falando das especulações que estão no Atlético. Então, os senhores aí, na verdade, são outros senhores na gente. Resultado da pesquisa na tela, para a gente saber, então, o que o torcedor do Atlético está pensando aí de possibilidade de contratações. Do que o Galo é dinheiro mesmo, até porque é muito caro, gente. Tudo é caro. E que o Atlético sempre, a resposta do Atlético é sempre assim, me assustei com o preço, né, não sei o que e tal. E que isso faz parte do mercado, faz parte do futebol e acho que é meio por aí também. Não pagou barato no Scarpa, né? Quando foi renovar Hulk e Arana no ano passado também não pagou pouco. Fez a renovação do Everson também agora e aumentou bem o salário dele, né? Então assim... Mas caro é jogar a segunda divisão. Exatamente. Investimento. Caro é sofrimento. Caro é você não ter ninguém lá na arena para ver o jogo. Exato. Caro é ficar todo mundo xingando ali. Todo investimento tem os seus riscos. Mas e o Hulk? Saiu caro? Não, claro que não. Óbvio que não. Nem o Arana. Né? Jogadores desse nível exigem um custo alto. Sim. Mas o retorno também, que nunca é garantido, mas a probabilidade de retorno é muito maior. O time campeoníssimo de 2021 era barato ou era caro? Era um time que custou um investimento alto, mas e o retorno? O retorno, acho que nenhum torcedor imaginava que seria tão grande, né? Exato. E aqui, a gente sabe na vida da gente, né? O barato sai caro pra caramba. Sicas. Sai muito. Valeu, Vinícius. Valeu, obrigada demais, viu? Qualquer coisa você corre aqui pra contar pra gente. Não sei, tô achando que o Atlético vai divulgar alguma coisa hoje.